Vamos iniciar a nossa leitura de preparo com o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição de número 113. Agradeçamos sempre, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessar este longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojastes a tremendas lutas de espírito. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o conforto desnecessário no carro da própria existência, e se te deres exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios que movem a alma toda, renda graças a Deus. E assim, queridos amigos, convidamos a todos para unirmos o nosso pensamento com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que possamos acerenar os nossos corações, abrir as portas do nosso lar físico, dos nossos pensamentos, do nosso coração, para a entrada do nosso querido Mestre Jesus, através do seu Evangelho, através dos seus ensinamentos de amor e bondade que o Espiritismo traz para todos nós, nos consolando, nos fortalecendo todos os dias. Aqui, Senhor, aproveitamos para agradecer, como disse a mensagem de hoje, pois temos muitos motivos a agradecer. Agradecemos por essa casa de tanta luz, esse grupo querido de amor ao próximo, que continua o seu trabalho com muito carinho, a fim de divulgar o Evangelho de Jesus, de falar do bem, de falar de amor. Por isso agradecemos a Anália Franco e a todos os seus trabalhadores, que nos protegem, nos inspiram, nos amparam e nos fortalecem para o trabalho no bem. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente em todos os lares, visitando a todos os nossos irmãos queridos e aos irmãos desconhecidos, para que essa luz que entrará nos nossos lares através do seu Evangelho entre nos lares vizinhos, nos hospitais, nas ruas, onde houver um irmão nosso. Por isso nós te pedimos, Pai, fique conosco, por favor, para mais um estudo abençoado. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente está aqui na noite de hoje, podendo compartilhar um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Só peço que confirme para mim, por favor, se está tudo ok, porque o meu celular aqui em casa não está funcionando direito, então a internet está um pouco ruim. Dá um joinha aí, por favor, se tiver tudo ok. Tá? Maravilha, então. Tá ok, então.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Ana pelo convite para participar dessa tarefa maravilhosa, né? Que é compartilhar o Evangelho de Jesus, compartilhar a doutrina espírita, agora com essas novas ferramentas, né, da internet. E a gente, mesmo diante desse distanciamento, a gente consegue estar unido aí com nossos corações, com os nossos pensamentos, voltado ao nosso Pai, ao nosso Criador. E a Ana pediu para a gente falar hoje sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata sobre bem-aventurados os aflitos. Um tema que realmente, nesse momento, é muito oportuno para todos nós, né? Diante de tudo isso que nós estamos vivenciando atualmente. E aí, quando a gente fala das bem-aventuranças, a gente lembra do nosso querido Mestre Jesus e o momento que ele nos deixa essas bem-aventuranças, não é? Jesus no Sermão da Montanha, rodeado por milhares de pessoas e todos ali ouvindo, se deliciando das palavras do Mestre. É curioso que quando a gente lê essas passagens na Bíblia, né, lá no Novo Testamento, que a gente vê essas narrações falando sobre Jesus, é tão maravilhoso que isso nos toca, nos comove realmente. Parece que a gente sente realmente a presença de Jesus ali, ele falando com a gente, né? Então, dentre essas bem-aventuranças, Jesus deixa para nós: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aí, se a gente for ler essa passagem apenas com um olhar mais material, apenas com um olhar mais restrito ao que está escrito realmente, a gente pode ficar até um pouco meio confuso, né? O que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Parece que uma coisa não combina com a outra, não é mesmo? Aflição com consolação. Porém, Jesus realmente ele trazia para nós aquele momento um despertar espiritual. Ele trazia para a gente naquele momento a oportunidade da gente começar a engatinhar, começar a refletir diante dessa proposta renovadora que era o Evangelho, que era a Boa Nova. Porém, somente com o advento da doutrina espírita, que algumas falas de Jesus elas ficam um pouco mais claras, um pouco melhores para que a gente consiga interpretá-las de uma maneira melhor. Porque se a gente lê bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, em primeiro momento fica complicado, fica um pouco difícil da gente refletir sobre isso. Porque bem-aventurado significa feliz daquele que sofre, né? Pois que serão consolados. Mas que consolação é essa? De onde vem essa consolação diante das aflições? Quando a gente fala de aflição, quando Jesus falava de aflição, ele falava sobre as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os males, os tormentos, as situações realmente de sofrimento que a gente vivencia em nossa vida. E aí ele fala que feliz daquele que passa por essas situações, pois que serão consolados. Consolação significa conforto, né? Lenitivo, significa suavizar, significa animar a pessoa diante daquela situação. Só que, com aquela primeira mensagem apenas, ficava um pouco difícil da gente compreender essa consolação diante dessas dores, diante desses sofrimentos, diante dessas situações difíceis. Porém, quando vem a doutrina espírita, que é, na verdade, o consolador prometido por Jesus, aí já começa a levantar um pouco o véu dessas alegorias, dessas interpretações, nos orientando melhor a respeito dessas palavras, dessas orientações de Jesus. E aí a doutrina espírita vem falando para a gente sobre a imortalidade da alma, vem falando sobre reencarnação, vem falando sobre a lei de causa e efeito. E com isso, já começa a despertar dentro de nós uma outra interpretação, um outro entendimento acerca dessas orientações de Jesus. Porque quando a gente começa a pensar diante da lei de causa e efeito, aí a gente já começa a
entender um pouco melhor a questão do sofrimento, a questão da aflição. As reencarnações também já vêm mostrar para nós um pouco melhor acerca dessa situação aflitiva. Por que que muitas pessoas passam por inúmeros sofrimentos, inúmeros tormentos, inúmeras dificuldades, enquanto outras não vivenciam tormentos da mesma maneira, mas também passam por alguns sofrimentos, algumas aflições? Porque, na verdade, cada um de nós vai vivenciar situações necessárias ao nosso amadurecimento espiritual. Aquilo que a gente vivencia em nossa vida, em nossa jornada, são sempre oportunidades da gente buscar a nossa melhoria espiritual. E é essa a proposta da doutrina espírita. E essa é a proposta que Jesus lá atrás veio semeando em nossos corações, abrindo um pouco os véus, para que a gente começasse a entender e compreender que a nossa vida não era uma vida apenas material, que a nossa vida é uma vida espiritual. Que, na verdade, todos nós somos seres espirituais, habitando momentaneamente aqui no campo material, para que a gente possa ter a oportunidade de desenvolver habilidades, de desenvolver capacidades morais e espirituais. A vida terrena, na verdade, ela se apresenta para nós como sendo uma escola, como sendo um hospital, onde a gente vem aqui para aprender, onde a gente vem aqui para trabalhar, onde a gente vem aqui para passar por situações, experiências e vivências que vão nos ajudar a potencializar as nossas questões íntimas, as nossas questões espirituais. E tem coisas e situações que somente a vida na matéria vai nos oportunizar. Tem situações que o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, não vai poder nos oferecer. Daí a necessidade de nós encarnarmos. Daí a necessidade de nós voltarmos à vida material, para que essa vida material nos ofereça essas oportunidades, essas experiências, essas situações que vão colaborar para o nosso crescimento moral e espiritual. Porque, na verdade, o nosso objetivo maior, o que dá sentido à nossa vida realmente, é o que Jesus nos propõe. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sabemos que uma perfeição relativa, que somente o Pai tem todo e infinita sabedoria, inteligência e perfeição. Porém, nós somos seres perfectíveis, que temos a oportunidade de crescer, de nos melhorarmos, de evoluirmos. Fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, com o objetivo de alcançar essa perfeição moral e espiritual. O nosso destino, a nossa meta, é alcançar essa perfeição espiritual. E a trajetória que a gente vai trilhar, lá desde a nossa criação até o objetivo final, nos oferecem várias experiências, várias vivências. E diante dessas experiências, muitas das vezes passamos por situações onde nós nos afastamos das leis divinas. E quando a gente se afasta da vivência das leis divinas, provavelmente a gente comete alguns erros. Provavelmente a gente acaba saindo um pouco do trilho e com isso a gente vai adquirindo alguns débitos diante da jornada. Uma jornada que éramos para sair do ponto A ao ponto B de uma forma retilínea, muitas das vezes a gente pega uns atalhos. E esses atalhos nos afastam um pouco desses ensinamentos maiores, que é a vivência dessas leis. E aí, quando a gente comete esses erros, mediante a lei divina, nós temos que retornar para o trilho, nós temos que voltar a caminhar nesse sentido de evolução. Daí as experiências, daí as oportunidades, muitas das vezes através até mesmo da dor, da aflição, do sofrimento, para despertar no nosso íntimo que tem algo errado, que a gente precisa retornar para um caminho que vai potencializar a nossa existência, que vai potencializar esse nosso processo de amadurecimento espiritual. Daí o Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para nós, nesse capítulo, que o mal
Não, é que o mal é o remédio, muitas das vezes. Por quê? Quando a gente coloca o mal no sentido de dor, a gente entende que a dor ela é sempre um alerta para nós. Não é verdade? A gente só vai saber se tem algum problema com a gente se a gente sentir alguma dor, se a gente sentir algum incômodo, algum desconforto. E aí, diante desse desconforto, a gente vai buscar saber qual é a causa daquilo que está acontecendo conosco. Então, essa dor, ela nos auxilia num processo de tratamento, num processo de cura daquela situação aflitiva, negativa. Assim também ocorre conosco do lado espiritual. Assim também acontece conosco no nosso lado espiritual. Quando a gente começa a perceber que tem aflições se repetindo em nossas vidas, que tem situações recorrentes em nossas vidas que geram dor, e às vezes é uma mesma situação, com pessoas diferentes ou lugares diferentes, mas mesmas situações, isso na verdade é um alerta para que a gente fique pelo menos atento diante daquilo que está acontecendo, porque aquilo ali pode estar trazendo para a gente uma oportunidade de um despertar, uma oportunidade da gente ficar atento do que nós necessitamos realizar, necessitamos fazer em prol dessa nossa transformação íntima, em prol desse nosso crescimento espiritual. Pois essa, na verdade, é a meta maior, o crescimento espiritual. E, na verdade, meus irmãos, muitas das vezes, uma vida sem dor, sem sofrimento, sem aflição, em algumas situações, para algumas pessoas, não para todas, pode caracterizar uma vida muito tranquila. E diante dessa tranquilidade, dessa paz material, essa paz do mundo, a gente fica meio perdido de não saber o que buscar para crescer espiritualmente. Às vezes a gente acha que está tudo bem. Não, eu estou bem materialmente, eu estou bem financeiramente, eu estou bem na minha família, eu estou bem. Mas na verdade a gente acaba desacelerando um pouco, a gente fica meio na expectativa de só observando a vida e não, na verdade, aproveitando as oportunidades que ela nos dá para crescermos. E aí as aflições surgem muitas das vezes para trazer esse despertar, para trazer um convite para que a gente reflita de uma forma mais ampla em relação à existência. Então, quando Jesus traz para a gente, bem-aventurado os aflitos, na verdade não são todos os aflitos, são, na verdade, aqueles que sabem passar por aquela aflição, que sabem passar por aquele tormento, por aquela prova. Feliz daquele que sabe passar por aquela prova, que sabe aproveitar aquela prova em prol do seu crescimento, em prol da sua evolução espiritual. Porque, na verdade, a gente tem duas formas de passar por um sofrimento. A gente pode blasfemar, culpar os outros, culpar a Deus, blasfemar contra Deus, ficar irado, não aceitar aquela situação, a gente ficar realmente revoltado com aquela situação. Essa é uma forma de passar por uma aflição, por um tormento. Porém, tem uma outra forma, da gente enxergar aquele tormento, de enxergar aquela aflição como sendo uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, se a gente consegue enxergar como uma oportunidade de crescimento espiritual, muitas das vezes, irmãos, os irmãos que já são mais evoluídos, eles conseguem agradecer cada tormento, cada prova, cada aflição, porque eles sabem que aquilo ali é a chave que vai proporcionar para ele uma lapidação moral, uma lapidação espiritual, deixando para trás aquelas arestas que nos deixam presos, que nos deixam amarrados à vida material e não nos permite evoluir. Então é uma forma de você passar pela aflição de uma forma resignada, com aceitação, com entendimento, com gratidão. Porque se a gente tem esse olhar mais amplo diante da vida material, se a gente tem um olhar mais amplo da nossa existência aqui na matéria, por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Isso já desperta na gente um outro olhar, uma outra visão, uma outra perspectiva em relação à vida. A gente consegue perceber que a vida não é apenas eu ir para o trabalho, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para voltar para casa, para botar comida em casa, para pagar isso e aquilo. Não. A gente consegue observar que a vida
é muito maior do que isso, que a vida é muito mais especial do que isso. Então a gente volta o nosso olhar de uma forma espiritual para a nossa existência. E quando a gente tem esse olhar mais espiritual para a nossa existência, a gente consegue perceber nas mínimas coisas, nas mínimas situações, uma oportunidade ali de transcender esse nosso caráter material. Aproveitando aquela chance que Deus está nos concedendo da gente crescer espiritualmente e não somente crescer, também buscar contribuir, buscar servir, buscar ser útil de alguma forma dentro dessa obra do nosso Criador, de nosso Deus. Porque esse é o convite que o Pai nos faz. E para nós espíritas, o Evangelho traz para nós acerca dos trabalhadores da última hora, que nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a doutrina espírita, que vem para nos esclarecer, que vem para nos consolar, que vem para confortar os nossos corações, que vem para nos animar mesmo nos momentos de prova, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de dores. A gente sabe que aquilo ali para nós, na verdade, é um bem. Eu sei que é difícil, é duro às vezes a gente ouvir isso, mas a doutrina espírita mostra para a gente que o mal, muitas das vezes, é o remédio que nós precisamos, que nós necessitamos, para deixar para trás essa couraça bruta da matéria, do materialismo, e nos envolvermos verdadeiramente com o nosso eu. O nosso eu é espiritual. A gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e permita. A gente sabe disso, Jesus disse isso para a gente. Então tudo aquilo que acontece conosco, que acontece no nosso mundo de uma forma geral, que a gente possa refletir. Deus está permitindo que as coisas aconteçam. Deus não está punindo ninguém, muito pelo contrário, Ele está dando oportunidades. Sabemos que a gente está passando por esse período de transição planetária. E como que a gente imaginava que seria esse período de transição? Rede, água de coco? Não é assim. Jesus, o nosso governador planetário, ele veio aqui, ele passou por muitas situações desafiadoras, junto com os seus discípulos, junto com aqueles companheiros que ele escolheu para o seu messianato, passou por várias situações desafiadoras. Nós estamos ainda num processo inicial dessa jornada evolutiva. Nós não podemos querer apenas rede e água de coco. Eu sei que muitas pessoas podem estar falando assim, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe a situação, o tormento, a dor. Eu respeito, eu honro. A doutrina espírita respeita e honra a dor, o sofrimento. A gente não está fazendo aqui como se a gente estivesse beneficiando o sofrimento, não. Mas, na verdade, a doutrina espírita traz essa ferramenta de entendimento nesses momentos de dores, nesse momento de aflições. Sabemos, todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por dificuldades. Cada um de nós tem a sua própria aflição. Às vezes a pessoa pode olhar para a minha aflição e falar, mas a sua aflição não é nada. E aí, a dela, ela achar que é a maior aflição do mundo. Porém, só quem vivencia aquele sofrimento, aquela situação, sabe o peso, sabe o valor daquela situação. Eu não tenho direito de julgar a dor e o sofrimento de ninguém. Pelo amor de Deus. Não temos esse direito de julgar a dor de ninguém. Porém, a doutrina espírita, o Evangelho, Jesus, ele veio para todos. Para todos. E aquilo que ele fala para um irmão que está passando por uma dificuldade é a mesma coisa que ele fala para o outro irmão. Porque aquela mensagem do Evangelho recheada de amor, que vem envolvida de paz, de serenidade, de harmonia, é uma mensagem que ela vem para consolar, confortar, como diz alguns irmãos, arrebatar diante daquele sofrimento. Porque o entendimento da lei, o entendimento dos ensinamentos de Jesus proporciona esse bem-estar espiritual, esse entendimento espiritual, pois a gente gera essa resignação e até mesmo a gratidão. E com isso a gente acaba mudando o nosso foco, mudando o nosso ponto de vista em relação ao problema, em relação à situação. Porque quando a gente olha para o problema, para o sofrimento, apenas com o olhar material, apenas com o olhar restrito da matéria, esse sofrimento ele pode ser ainda maior.
Porém, quando a gente utiliza o olhar espiritual, o olhar do Evangelho, o olhar da doutrina espírita para o mesmo problema, meus irmãos, com certeza ele vai ter um outro peso. Com certeza ele vai trazer para nós uma outra percepção diante daquilo ali que a gente está vivenciando. Porque é esse o papel do Consolador prometido por Jesus. É esse o papel desse Consolador. É o papel de nos orientar, de nos conduzir, de tirar o véu da ignorância dos nossos olhos para que a gente compreenda a vida de uma forma mais ampla. A gente não pode restringir o nosso olhar diante da vida apenas por momentos, meus irmãos. A vida, ela não é feita apenas de momentos. A nossa vida é uma existência. A gente já teve várias encarnações para trás dessa vida atual e teremos inúmeras encarnações para frente. Hoje, nós estamos aqui em uma oportunidade. Já tivemos muita coisa para trás e teremos inúmeras coisas para frente ainda. Muitos aprendizados. E o planeta Terra, meus irmãos, um planeta de provas e expiações, ele tem aqui a oportunidade de nos oferecer o melhor que ele pode. O planeta Terra, um planeta de provas e expiações, é um planeta para nós, um planeta escola, um planeta hospital. E o nosso Mestre Jesus, ele diz para cada um de nós o seguinte: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E nós estamos aqui, encarnados nesse planeta escola, nesse planeta hospital, com as nossas enfermidades morais, com as nossas enfermidades espirituais, com as nossas chagas que nós vemos trazendo já de outras encarnações. Porque os tormentos que nós vivenciamos hoje, as aflições que nós vivenciamos hoje, provavelmente algumas tiveram sim causas atuais, causas agora nessa vida. Porém, muitas dessas aflições, elas já foram geradas, elas já foram criadas em vidas anteriores, em existências anteriores. Eu vejo muitas pessoas se perguntando: mas por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por essa prova coletiva que é essa pandemia, né? Por que eu estou passando por essa expiação coletiva que é essa pandemia? Meus irmãos, a doutrina espírita traz para nós a consciência diante da lei de causa e efeito. Ninguém passa por situação alguma que não seja para o seu próprio crescimento espiritual. Ninguém passa por situação alguma que não seja para ter algo de bom, de útil ali para a nossa jornada de crescimento espiritual. Deus, ele é muito perfeito em todas as suas leis. E tudo aquilo que ele traz para nós, para que a gente possa vivenciar, tem ali um objetivo maior para as nossas vidas. Não é capricho de Deus, pelo amor de Deus, botar você para sofrer, você tem que passar por isso, você tem que passar por aquilo. Não é capricho de Deus. Existe a justiça das aflições, existe a justiça divina. E essa justiça só é compreendida através do olhar espiritual, através do olhar imortal, através da visão mais ampla de existência e não apenas de uma visão restrita de mundo terreno, de vida terrena. A doutrina espírita traz isso para nós. Alarga a nossa visão diante daquilo que necessitamos fazer, daquilo que necessitamos realizar em nosso íntimo, em nossa jornada. Meus irmãos, eu não sei qual é o problema que você está vivenciando nesse momento. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a aflição que você está vivenciando nesse momento. Mas saiba que Jesus, ele foi bem claro quando ele disse para a gente o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí muitas pessoas falam assim: mas ele é Jesus, é o governador planetário. Tá, tudo bem, mas se ele disse isso para a gente, ele disse com toda a propriedade, ele disse com toda certeza, com toda a convicção do que ele estava dizendo. Ele estava nos inspirando a termos fé, a confiarmos, a nos entregarmos realmente nessas orientações. Porque na vida, meus irmãos, tudo passa. Chico Xavier, o grande Chico Xavier, recebeu essa orientação e ele nos passou.
tudo passa. Não há mal que dure para sempre. Não há. Essas situações, esses males vão passar. Vão passar. E a gente tem que estar conectado com Deus. E esse momento, essa oportunidade do convite da gente retornar para os nossos lares, estar mais presente conosco mesmo, com a nossa família, com aqueles mais próximos, é um convite para que a gente se conecte com Deus e conosco mesmo. Porque Jesus nos disse o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes a gente acabou se perdendo nessa jornada, porque a gente estava amando mais a matéria, amando mais outras situações do que a nós mesmos, muitas das vezes. E esse convite, onde a gente escuta dizer, tem um vírus lá fora que nos convidou a viver lá dentro, é dentro de nós. Olhar para dentro de nós, buscar esse autoconhecimento, buscar esse encontro, esse autoencontro conosco mesmo, para que a gente possa despertar daquilo que nós realmente necessitamos realizar na nossa jornada. Deus é maravilhoso, meus irmãos, e Ele não coloca fardos pesados no ombro de ninguém que não aguente, não suporte carregar. É a oportunidade. Deus está nos concedendo a oportunidade de fazermos a nossa parte diante desse momento desafiador que nós estamos enfrentando. Sim, um momento desafiador. Porém, nós, diante desse olhar espiritual, diante da ferramenta maravilhosa que a doutrina espírita nos traz, temos a condição de passar por esse momento de uma forma muito mais positiva, muito mais benéfica e muito mais produtiva no nosso olhar espiritual. Porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse encontro conosco mesmo, de fazer esse encontro com Deus, de fazer esse encontro com o nosso próximo mais próximo, que são os nossos familiares que estão ali junto conosco, no nosso dia a dia, criando e fortalecendo esses laços, fortalecendo esses vínculos, nos amando, tendo a oportunidade de nos amarmos verdadeiramente, ainda mais. Antes da gente começar aqui o estudo, nós estávamos participando do grupo do Evangelho no Lar na Casa de Maria. E a mensagem que caiu para a gente hoje foi sobre a beneficência. E essa mensagem nos traz esse convite da caridade, porque a caridade é a rota que vai nos conduzir a Deus. Mas essa caridade praticada conosco mesmo, praticada para com o nosso próximo, essa caridade vivenciada, esse amor sendo colocado em prática, esse amor sendo colocado em movimento, esse amor sendo sentido, sendo vivido, sendo externado, sendo irradiado àqueles que compartilham conosco nessa existência. Seja através do nosso pensamento, seja através das nossas orações, seja através de uma caridade material, seja através da oportunidade que nós tivermos de fazer o bem, que a gente possa fazer, meus irmãos. Porque somente o bem, somente a caridade vai nos ajudar a diminuir o peso das nossas aflições. Vai nos ajudar a diminuir o peso das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Nosso grande irmão Chico Xavier disse: todas as vezes que eu ia enxugar a lágrima de alguém, eram as minhas que eu estava enxugando. Todas as vezes que eu me achava ali em alguma aflição, em alguma dificuldade íntima, emocional, eu fazia o bem, eu fazia a caridade. Porque esse movimento de levar adiante o bem, meus irmãos, a mão que doa uma flor, ela fica perfumada. Então o bem que a gente realiza para alguém, ele fica presente conosco. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados por esse bem. Por isso a doutrina espírita é maravilhosa e nos traz essas informações maravilhosas e muito importantes. Porque o nosso lema é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há o nosso despertar. Fora da caridade não há a possibilidade de alcançarmos situações melhores do lado espiritual. Porque a caridade, o amor, é essa chave, é essa ponte que nos liga a essa situação mais feliz da nossa vida. Somente esse amor tem essa força e essa possibilidade de nos trazer a consolação verdadeira. É através desse amor, colocado em prática, vivenciado, que nós vamos conseguir aí aliviar o peso dessas aflições, dessas dificuldades que nós passamos na nossa existência. Então, meus irmãos, Jesus fala para a gente: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Sim,
mas aqueles que sabem passar pela aflição, com resignação, com coragem, com fé, com um olhar positivo, de que aquilo ali é uma oportunidade, e com gratidão. Gratidão. Uma virtude muito importante que temos que desenvolver, que temos que trabalhar em nosso íntimo. Gratidão. Pois tudo que nós vivenciamos é uma oportunidade divina. Tudo que vivenciamos é o Pai colocando as suas mãos sobre nós, nos doando o que precisamos para crescer, para evoluir, para nos melhorarmos, para nos curarmos verdadeiramente, não das chagas materiais apenas, mas muito mais profundo, das nossas chagas espirituais. Espirituais. Meus irmãos, essa é a mensagem que a gente queria trazer na noite de hoje, sobre esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a vibração, a energia de todos vocês, que eu consegui sentir aqui de casa, o envolvimento fraterno de todos vocês. Gratidão. Gratidão à querida Ana pela oportunidade. Gratidão a todos os trabalhadores do Grupo Espírita Amor ao Próximo. E agora, nesse momento, eu convido os irmãos para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Que possamos fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos, unir os nossos corações, unir as nossas almas num propósito maior, do bem, do amor. Que nesse momento possamos sentir no nosso íntimo o envolvimento dessa luz divina, nos abençoando, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo, dando-nos tudo aquilo que necessitamos nesse momento de nossa jornada, mediante as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Deus, vós que sois todo poder e bondade, infinita misericórdia, vós que é o nosso Pai, o nosso Senhor, e conhece o nosso íntimo, conhece as nossas dificuldades. Senhor, nesse momento rogamos a Ti, toque o nosso coração, toque a nossa alma com as suas bênçãos de amor, de paz, de alegria espiritual, de saúde, Senhor. Pai, te agradecemos imensamente por todo o amparo, por toda a bênção, por toda a luz que o Senhor irradia sobre nós em nossa existência. Mestre Jesus, Divino Mestre, querido amigo, gratidão por esse Evangelho maravilhoso, pela boa nova, Senhor, por esse consolo que nos deste em suas palavras, pois o Senhor conhece a cada um de nós, sabe das nossas dificuldades. Senhor, gratidão, Mestre Jesus. Mãe Maria de Nazaré, nesse mês maravilhoso que comemoramos, o mês das mães, o mês de Maria, Mãe Maria, rogamos a Ti a sua bênção, a sua proteção, o seu envolvimento em seu manto de luz, de paz, de harmonia. Esse manto que nos envolve, nos guardando de todos os males físicos e espirituais. Mãe Maria, obrigado por tudo, minha mãe. E nos momentos em que fraquejarmos, mãe, pedimos à Senhora, Mãe dos Céus, pegue-nos no colo, minha mãe. Nos dê o seu amparo, nos dê o seu consolo, pois ainda somos muito frágeis, fisicamente e espiritualmente. E necessitamos sim de todo amparo, de todo apoio, para enfrentarmos essa jornada da melhor maneira possível. Aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos irmãos que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo a vivência do bem e do amor. Irmãos, nos inspirem a coragem, a fé, a resignação para enfrentarmos as dificuldades, os desafios da melhor maneira possível, aproveitando a cada aprendizado, aproveitando a cada chance de sairmos mais fortalecidos de cada prova vivida. Por favor, meus irmãos, estejam sempre presentes em nossas vidas. Senhor Deus, abençoe a humanidade. Abençoe
a cada irmão em humanidade, encarnado ou desencarnado. Irmãos, aonde quer que estejam, que possam receber as bênçãos de Deus, de saúde, de paz e de amor. E que essa paz e esse amor reine em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.